Olá, alunos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Introdução à Economia do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Engenharia Florestal, Campus Altamira, UFPA. Eu sou o professor Ademson Lisboa, responsável por passar essa disciplina para vocês. Então, nós estamos hoje, essa é a nossa segunda aula dessa disciplina, onde na aula passada nós abordamos alguns conceitos iniciais, nós abordamos os fundamentos, um contexto histórico sobre a disciplina, e é uma ciência econômica que estuda o comportamento das pessoas, dos consumidores, do homem, em relação a decisões que ele deve tomar em relação aos seus recursos, que são escassos. Hoje nós começamos com uma definição de Samuelson, de 79, onde ele diz que a economia é o estudo de como os homens e a sociedade decidem com ou sem a utilização do dinheiro empregar recursos produtivos escassos que poderiam ter aplicações alternativas para produzir diversas mercadorias ao longo do tempo e distribuí-las para o consumo, agora e no futuro, entre diversas pessoas e grupos da sociedade. E ela analisa também os custos e os benefícios da melhoria das configurações, das alocações dos recursos. Então, quando nós falamos de economia, nós estamos falando em escassez, em renda, em bens, nós estamos falando em propriedades, né? Nós estamos falando de como empregar, de como reduzir ou de como aumentar os recursos ou o poder econômico. E nós temos como principal assunto, como principal elemento da economia, os bens, né, que podem transformar em dinheiro. E nós vamos falar também sobre os bens de produção, de transformação, que podem ser transformados em bens de consumo para futura venda, né? Não só a produção, mas para vender e principalmente para a obtenção de lucro, que é o principal objetivo das organizações. Então, nós estamos falando agora de um outro, vamos continuar falando de uma diversificação, né? de uma variedade da economia mais ligado ao mercado, que é a economia de mercado, né? Que segundo Jorge Moreira, de 1990, ele fala o seguinte, que é aquele espaço em que impera a propriedade privada dos bens de produção ao lado de decisões sobre o que e quando produzir, fundamentadas no mercado e nos preços. E as atividades econômicas são, portanto, dirigidas e controladas unicamente por empresas privadas que compõem, né, que competem entre si. Daí a alcunha da economia de mercado, certo? Deixa eu marcar texto, que eu marquei o texto errado. Então, é o que nós denominamos como economia de mercado, porque o mercado é o habitat, né? O habitat natural dessas organizações, é onde elas sobrevivem, onde elas se desenvolvem. E não existe uma outra maneira de falar de economia se não estivermos falando aqui de capitalismo, de lucro, né, de obtenção de lucro, obtenção de poder, de sucesso, de bens e muitas outras questões. Vamos falar também sobre os tipos de governos, né, o modelo econômico, se assim preferem dizer, mas os tipos de governo ou modelo econômico que é adotado pelas nações, por algumas nações, e nós vamos falar de dois tipos bem comuns. Então, segundo Luxemburg, as empresas em regimes capitalistas de produção existem não para satisfazer a necessidade de consumo da sociedade, mas sim para valorizar o capital investido. Elas existem, portanto, para gerar lucros. Então, segundo Luxemburg, né? Segundo Luxemburg, ele já coloca as empresas como
como um personagem capitalista, né, de regime capitalista, que pensa única e exclusivamente na geração de lucros, né, que é justamente o que faz com que as empresas movimentem esse valor, e é justamente as empresas que vão definir o termômetro da economia numa determinada sociedade. Apesar de outros autores fazer referência às empresas como uma empresa que tem um papel social, que tem uma responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Ou seja, uma responsabilidade que vai além de simplesmente lucro, né? De fazer com que seu capital seja valorizado, né? Que seu capital investido ele multiplique. Mas no fundo as empresas elas tendem a trabalhar na geração de lucros, em torno da geração de lucros, né? Até porque para as empresas poderem sobreviver, porque no sistema econômico que nós vivemos, que é um sistema economista descentralizado, onde aqui prevalece a meritocracia, ou seja, aquele que trabalha tem direito daquilo que produziu, né? Tem direito a investir no que for legal, claro, né? Dentro das normas. E aí nós temos aí uma forma de mercado, um modelo econômico basicamente considerado como liberal, onde as pessoas podem ter a livre, nós chamamos de livre iniciativa, né? De abrir, desde que seja legal, qualquer negócio, de qualquer ramo, de qualquer atividade, e colocar e competir no mercado de acordo com as suas limitações. E aí nós temos o outro camarada. Na aula anterior, nós falamos que a economia ela tem uma tríade, né? Que são 3 personagens super importantes para a economia, que são as famílias, as empresas e o governo. Essa tríade ela é definida como: as empresas elas produzem e comercializam determinado produto, o governo recolhe o imposto dessas empresas e os consumidores compram dessas empresas. Então, esse ciclo ele deve ser fechado, não exatamente nessa ordem que eu falei, mas eles se interligam, porque as empresas elas podem prestar um serviço ao governo, e de contrapartida esse governo, através da administração pública, transfere essa prestação de serviço à comunidade, e aí de qualquer forma vai girar, ou seja, vai circular esses valores, vai circular esses bens e serviços que são prestados para a sociedade. Só que o governo ele tem um papel importante, né? Como eu falei na aula anterior, o governo ele tem uma influência, principalmente na nossa economia, ele tem uma influência, né? Ele pode influenciar na economia, né? Desde a quebra da Bolsa de Valores de 1929, os governos eles têm essa interferência, né? Foram então decidida que o governo pode interferir. Mas aí eu te pergunto, e o governo, né? Qual é a participação do governo nessa ciência? O governo ele tem por obrigação, né? Por obrigações, deve prover bens públicos, né? Como é o caso da distribuição de energia, transporte, saneamento básico, construir e manter escolas, estradas, hospitais, pagar aposentadorias e pensões. E ainda o governo ele legisla a respeito de questões trabalhistas ou contratuais, e também arrecada recursos da população na forma de impostos, né? Então, quando se fala desse último item aqui que o governo legisla, né, nós estamos falando aqui sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário, sobre o poder executivo. O poder legislativo representado aí por vereadores, deputados federais, estaduais, né, e o Senado como um todo, são aqueles que são responsáveis por criar, desenvolver e votar leis que seja benefício, né, que seja de benefício à população, ou seja, que cumpra o princípio da administração pública, que é o bem comum. Então, o governo ele tem forte influência, porque é ele que vai regulamentar toda essa parte, quando ele está falando aqui, regulamenta também as questões trabalhistas, as questões contratuais,
tanto contrato administrativo, que é entre empresa privada e empresa pública, sobre as leis, sobre o que pode ou o que não pode ser realizado, o que deve ou o que não deve ser comercializado e como isso deve ser comercializado. Então, o governo ele serve para montar normas, né, regulamentos, regimentos, e até mesmo na forma da lei, de legislar isso, ou seja, de tornar isso legal para que as atividades desenvolvidas economicamente, né, viáveis devam cumprir alguns requisitos, devam cumprir a legislação vigente. Então, o papel do governo, repetindo, é de prover esses bens públicos, né? Então, a energia, o transporte, o saneamento básico, né? E a parte básica, né? Que é construir escolas, estradas, hospitais, ou seja, a parte de infraestrutura, saúde, educação, né? A parte social, que é quando fala de aposentadorias e pensões, e assim sucessivamente. E aí nós temos um dilema, né? Nós temos recursos limitados, porém as nossas necessidades são ilimitadas. E como resolver esse dilema? Como fazer com que isso se encaixe, né, de forma como se fosse uma engrenagem? Então, ainda segundo Samuelson, né, de 79, a ciência econômica ela existe para dar conta de responder a um grande problema, o da escassez de recursos frente a uma grande quantidade de mercadorias e diante da ilimitada necessidade de consumo dos indivíduos. Então, tem uma palavrinha que eu gosto de usar bastante e é uma palavra que nos últimos anos ela se tornou bem mais presente no nosso dia a dia, que é justamente a sustentabilidade. Como eu produzo, tendo em vista que a maioria, ou melhor, todos, né, os produtos, ele advém da natureza, então são recursos escassos, recursos difíceis, e alguns desses recursos não são renováveis. É o caso do petróleo, por exemplo, né? A madeira é um recurso renovável, porém tem um ciclo aí de 30, 40 anos, né? de 20 a 40 anos para poder se renovar totalmente. Então, nós temos aí quase que uma geração. E aí, diante dessa situação, como a gente resolve tal dilema, né? Se eu tenho recursos limitados, mas eu tenho necessidades ilimitadas, como eu faço isso? E aí surge a pergunta que nós deveríamos responder, né? E a quais recursos nós estamos nos referindo? Então, eu tenho aqui esse quadro que ele fala sobre os fatores de produção e suas remunerações e como isso afeta, como isso contribui, como gerar recurso através desses bens. Então, o primeiro bens que nós temos, e isso inclusive foi assunto da aula passada, que do período feudal, né, no período das cruzadas, quando os mais poderosos, a principal renda era a terra, né, onde eles arrendavam a terra para a produção e esse arrendamento ia passando de classe em classe até chegar no produtor final. Mas acaba que essa terra ela era a produção dessa terra ela acabava voltando ao chefe maior, que muitas das situações na questão de impérios eram 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 levadas, o lucro era chegado até o rei. Então, o que gera da terra, né? O principal elemento que se gera da terra é a questão do aluguel, né? Então, se eu tenho um aluguel, se eu tenho um determinado período, ou melhor, se eu tenho um determinado pedaço de terra, uma porção de terra, o que eu posso fazer é o aluguel. Nós temos aqui um outro problema, né? Que a terra, né? O terreno, né? Ou seja, a área como melhor achar, né? Que da forma melhor que acharem. Mas quando eu tenho uma terra que eu posso explorar, hoje nós temos várias maneiras de explorar um terreno, né? Sendo que ele gera aqui, principalmente, ele pode gerar, né, a principal forma aqui é o aluguel. Mas nós estamos falando do aluguel quando você está trabalhando nessa terra, principalmente com a produção agrícola.
né? Então, você trabalha com esse terreno. Porém, o solo, ele não é um elemento renovável, né? Ele não é um bem natural renovável. E aí, há hoje já vários relatos, né, vários indícios, né, que nós estamos perdendo esse caminho, porque o solo ele tem também um período de recuperação, porém é muito lento, né, é complexo. E se você fazer mau uso dessas terras, né, seja ele na plantação ou no manejo desse solo de forma inadequada, você acaba tendo problemas para a manipulação dessas terras. Então já tem um problema, não é simplesmente eu tendo terra, eu posso, eu tendo terra, eu posso simplesmente alugá-las. Não, não é assim que está funcionando hoje. Nós temos aí outras questões que aí talvez numa discussão mais futura, em outra disciplina, vocês irão ver. O segundo item, o segundo elemento aí da economia, nós falamos do trabalho, né? O trabalho em si é aqui representado pela mão de obra. E essa mão de obra, ela é remunerada através dos salários, certo? Então, à medida que eu presto serviço, né, a mão de obra, a minha remuneração, ou seja, a minha contrapartida é o salário. Baseado em quê? Baseado em várias, né, ou seja, em vários critérios, né? Então, vamos utilizar aqui como critério principal, que seria a mão de obra. Nós estamos falando aqui ainda da parte intelectual. O outro elemento é o capital. Quando eu tenho capital e esse capital ele é investido, nesse caso aqui ele está dando exemplo de empresas, indústrias, organizações que têm, por exemplo, que tem o capital aberto, o meu principal lucro aqui nessa questão, ou seja, o meu principal retorno são os juros em cima desse investimento que eu fiz, certo? Então, se eu compro ações de uma determinada empresa que negocia suas ações na Bolsa de Valores, se essa empresa ela for valorizada, ela vender os seus ativos, ela tiver lucro, então eu vou ganhar em cima dos juros. O outro elemento nós chamamos de tecnologia. Essa tecnologia, apesar de ter um computadorzinho aqui, não significa que é a parte eletrônica do negócio, mas ela representa o como se faz, tá? Então, se eu desenvolvo uma tecnologia para melhoramento do cacau, por exemplo, eu desenvolvi uma melhoria do cacau para produzir mais em menos tempo. É uma tecnologia. Mesmo que eu não utilize algo tecnológico, mas algo ali empírico ou algo que foi estudado em laboratório, faço um incesto, sei lá, alguma coisa ali que eu melhore essa produção. Então, isso aqui nós chamamos de tecnologia, desenvolvimento. Aí aqui sim, essa tecnologia, ela envolve não só o trabalho, mas também, não só a mão de obra, mas também algo intelectual. Então, por isso que nós chamamos aqui que o benefício dela, o retorno, é o direito de propriedade, certo? É como você cria uma marca também, que você detém direito sobre aquela marca, só você deve usar aquela marca. Você patenteou aquela marca, você tem o direito de propriedade, assim como uma música, assim como uma arte, assim como uma dança, ou assim uma forma de você desenvolver alguma coisa, algo que você achou, algo que você desenvolveu, descobriu, patenteou, e você tem direito sobre aquilo. Então, isso aqui nós chamamos a tecnologia, também é a questão de capacidade intelectual. O outro elemento nós chamamos de capacidade empresarial. A capacidade empresarial é a capacidade das empresas obterem lucros. Como eu falei, o lucro é o principal objetivo das empresas, das organizações capitalistas hoje, principalmente no nosso modelo econômico, no nosso modelo de governo. Então, essa capacidade empresarial, ela tem que gerar lucro. Se eu crio uma empresa que não tem capacidade de obter lucro, que ela não está me dando renda, lucro, ou seja, eu estou vendendo o almoço para comprar janta, mesmo que seja assim o patrimônio que nós chamamos aí de, nessa situação onde você está zerado, você nem tem lucro, mas também não tem dívida, você chama aí que teu balanço, que teu patrimônio líquido está nulo, certo? Então você não tem lucro e nem despesa. Nesse caso, não é viável você ter uma empresa. Por isso que nós chamamos de capacidade empresarial.
no planejamento de uma empresa, né, o mais complexo deles, nós chamamos de plano de negócio, quando você está planejando abrir um negócio, que você coloca dentro do plano de negócio ali o propósito da sua empresa, o que ela vai vender, quais são os clientes, que área ela vai atender, qual é a tua estratégia de marketing, qual é a tua estratégia financeira, qual é a tua provisão de tributos, de renda, de fonte de renda, né? Qual o teu principal fonte de renda. Quando você coloca isso no plano de negócio, você consegue enxergar se a tua empresa ela é viável ou não. E essa viabilidade nós temos várias outras, né? Abre um leque aí, nós temos várias outras viabilidades. Então nós temos, no caso aqui, quando se fala de lucro, nós estamos falando de viabilidade econômica. Mas aí nós estamos falando também de viabilidade social, viabilidade ambiental, viabilidade estratégia, ou seja, tem várias outras formas para saber se realmente vai ser viável ou não a abertura desse empreendimento, tá? Um lembrete, recorde-se de que a questão econômica fundamental reside no problema da produção e da distribuição da produção. Essa é uma investigação bastante importante na ciência econômica. Então, nesse lembrete, o autor lembra que não é uma questão de produzir algo barato, né? Mas como eu distribuir essa produção, como eu vender isso, como eu distribuir isso, certo? Então não adianta eu ter um ótimo negócio, um ótimo empreendimento, uma ótima oportunidade de negócio, se eu não tenho para quem distribuir isso. Então isso quando se fala de economia, como eu falei na aula anterior, a gente está falando de inúmeros critérios. Se nós formos levar esse lembrete que o autor lembra sobre o problema da produção e da distribuição de produção, o que me remete, o que vem à mente imediatamente, aqui na nossa região, chama-se logística, né? Que é a forma de como esses materiais podem chegar ou como esse material pode sair. Então, existe essa questão. E outra, quando se fala de interior do Pará, nós temos aí vários outros problemas. Nós temos problemas aí de portos, nós temos problemas de aeroportos, nós temos problemas de estradas. E não basta eu simplesmente, mas é um produto bom, mas eu tenho que escoar essa produção, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do cacau. Hoje nós temos uma produção muito grande de cacau, né? Nós temos aí no Pará hoje, nós somos até 2016, 17, 18, até 2018, nós ficamos em segundo lugar em produção de cacau no Brasil. Perdemos para a Bahia, né? Mas mesmo assim, nós ainda temos algumas dificuldades. Vou dar só um exemplo para vocês. Mesmo que o cacau hoje esteja a R$ 13 o quilo, esteja rondando essa média aí, será que é lucro ainda eu sair ali com 5.000 quilos, 7.000 quilos de uma região remota, de difícil acesso, com veículo e vir até a cidade fazer a venda? Será que a produção lá dentro de quebra do cacau, de secagem, de plantação, de manutenção de viveiro, de manutenção da plantação, né, de aplicação talvez de adubo, se precisa, ou manejamento do solo, será que isso está sendo suficiente? Será que realmente isso está me dando uma rentabilidade? Será que essa distribuição, devido ao nosso problema de logística, né, de dificuldade de acesso aos mercados, será que isso está tendo realmente algum retorno financeiro? Então, não significa que o material, o produto está em alta, não significa que eu estou tendo lucro. Muitas vezes eu estou vendendo o almoço para comprar a janta, ou muitas vezes eu não estou tendo o rendimento que deveria ter. Então, isso tem que ser observado e a economia, ela estuda também toda essa parte. Por isso que é uma ciência bem complexa. E aí eu me deparo com o dilema. Como administrar esses recursos escassos de forma a atender às necessidades ilimitadas, né? E aí, como eu faço para produzir, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir?
São perguntas que devem ser respondidas não só quando você está produzindo, mas quando você está abrindo um empreendimento. O que eu vou produzir? Quanto eu vou produzir? Será que dá para eu atender essa demanda? Né? Como eu vou produzir isso? A minha região ela é favorável a esse tipo de produção, a esse tipo de empreendimento? Será que eu tenho para quem vender aqui na região ou eu vou exportar toda a minha produção? Vou exportar toda a minha produção agrícola, vou colocar ela para ir para os portos. Mas aí eu te pergunto de novo, a quantos quilômetros está o porto mais próximo da tua cidade, da nossa região? Quanto você vai gastar de logística até chegar a esse local? Então, esses questionamentos são questionamentos que a economia, que a ciência econômica sempre faz, que é para saber se realmente está acontecendo isso, né? Se realmente está produzindo isso tudo, se realmente isso está valendo a pena. Nós estamos falando recentemente, mesmo em meio à pandemia, a gente ouve muito, né? Então criou-se até um ditado, né? Um termo que está sendo muito utilizado recentemente, que o agro não para. Significa que a agricultura no Brasil não parou durante a pandemia, está produzindo de forma absurda, né? Batendo recordes de produção de grãos, né? De produção agrícola, né? Batendo recordes de exportação de carne. Não é à toa que nós estamos passando por essa dificuldade no preço da carne, porque como o dólar está alto, então, que é um outro termo, que é um outro item de estudo da economia, porque o dólar está alto, então eu prefiro vender para quem está pagando melhor, e quem está pagando melhor é quem está pagando em dólar. Então eu vendo toda a minha produção para o exterior, e aí o comércio interno começa a ficar limitado, começa a ficar escasso toda a situação. Olha o que aconteceu com o arroz recentemente. Vendemos muito, tinha pouco plantado, e quando se viu a situação que estávamos, aí foi obrigado, né, no caso, isso é uma ação natural, né, quando há uma escassez, há um aumento, né, de preço, que é justamente para segurar o consumo, a estocagem, e isso faz com que a economia ela fica ali realmente na balança. Então, não adianta eu só exportar e não produzir e não conseguir atender o meu mercado interno. E não adianta eu só consumir o que eu produzo, ou seja, produzir para o mercado interno e não exportar, porque aí eu não vou ter lucro. Então, é necessário que haja um equilíbrio. E é por isso que nós temos por isso que nós se deparamos com esses dilemas, né, diante da ciência e economia, né? Então, eu pergunto novamente, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. E aí eu tenho mais um lembrete aqui, né, que retornemos então ao teor do conceito de Samuelson, de 79, que ele diz o seguinte, que a economia como ciência, ela estuda o emprego de recursos escassos entre usos alternativos com o fim de obter os melhores resultados, seja na esfera da produção de bens ou na prestação de serviços. Então, mais uma vez é reforçado aqui que o estudo do emprego desses recursos, ele tem por finalidade obter resultados melhores, buscar resultados melhores, buscar alternativas que façam com que a economia ela melhore de certa forma. Porque não tem a economia, quando um perde ou quando um setor perde, todos os outros setores vão perder, porque quando se trata de um país capitalista, de uma organização econômica descentralizada, um depende do outro. Então, imaginemos como se fosse engrenagem, é um ciclo, né? E logo na frente eu vou explicar para vocês. E aí eu pergunto, foi sempre assim? Será que sempre foi dessa forma? Aí vocês vão acompanhar comigo no slide. No mundo em que vivemos, estamos acostumados a ter à nossa disposição vários produtos e serviços que atendem
as nossas necessidades cada vez mais diversas, né? E às vezes nem sempre é para as nossas necessidades, nem sempre compramos aquilo que necessitamos, né? Nós temos aí um outro efeito, né, que é o efeito consumista, que faz às vezes, muitas das vezes, inclusive a maioria da população compra produtos que não necessitam necessariamente daquele produto naquele momento, mas por uma questão de talvez moda, né, talvez por uma questão de modismo mesmo, ou seja, de estágio, né, e está passando por aquele estágio, de fase, você acaba adquirindo um determinado produto que às vezes você não usa ou usa e usa pouco e acaba deixando de lado. Então, antigamente nós estamos, né, acostumados já a fazer isso, a atender as necessidades da gente baseado nessa diversidade. Faz parte do nosso cotidiano, portanto, a existência de várias alternativas e, mais importante, de várias alternativas para cada uma das espécies de produtos ou serviços consumidos. E aí, nos dias de hoje, né, nós temos aí as empresas, ela usa um termo chamado SKU, né, que é Stock Keep Units, que é a unidade de controle de estoque. Esse termo ele é usado para designar uma unidade de manutenção de estoque, né, quer dizer, para identificar cada um dos diferentes itens do estoque que, do ponto de vista de logística, fica associado a um código de identificação. Esse código, ele inclusive está, me deu uma pesquisada, esse código, que é o número de série do produto, ele está inclusive embutido no código de barras, mas nem sempre é o mesmo, às vezes ele está fora a parte, principalmente materiais eletrônicos. E esse SKU, né, que é a unidade de controle de estoque, ele define a quantidade, aí ele define os tipos de produtos que você determinou para trabalhar. Então, existem empresas que têm uma única marca que trabalha com um determinado produto e vai trabalhar com aquilo ali um longo período, mas existem outras empresas que acabaram se expandindo, né, e adquirindo outros produtos, outros bens. Para a gente entender o que é o SKU, né, a unidade de controle de estoque, nós precisamos entender o que são os bens. E os bens, de uma forma bastante simplificada, dizemos que os bens representam algo material, é aquilo que nós podemos pegar, né? Enquanto os serviços representam algo intangível. Por quê? Porque é algo intelectual, né? Então, o serviço de um jardineiro, de um cabeleireiro, de um dentista, de um fisioterapeuta, de um personal trainer, de um professor, esses camaradas que eu falei por último, eles prestam serviço. Então, o serviço que é prestado é um serviço intelectual, né? É um serviço que não é palpável. Ele simplesmente faz baseado em um processo, em um procedimento, né? Ou seja, em uma tecnologia que ele desenvolveu ou que já existe e ele só aplica. Então, isso nós chamamos de serviço. Agora, tudo aquilo que é palpável, nós chamamos de bens. E aí nós temos, né, os bens, eles são divididos entre livres e econômicos. Os bens livres que nós conhecemos é o ar, né, que respiramos, o sol, a chuva, o vento, né, talvez a água, né, dos rios. E já esse autor, que eu não me atrevo a falar o nome, mas deve ser Schwartz, afirma que a globalidade dos recursos naturais já há muito tempo deixou de ser formada pelos bens livres ou gratuitos, né, dado terem vindo a assumir ao longo do tempo o Estatuto de Mercadorias. Então, já esse autor, já em 2009, ele já falava que esses bens naturais, a qual eu falei agora há pouco, né, ele já há muito tempo deixou de ser formado por bens livres. Então, hoje você precisa adquirir um direito para usufruir desses bens, né? Por exemplo, é o caso das irrigações em culturas irrigadas, né? Você precisa ter uma autorização para você tirar para você drenar a água, né? Não diria drenada, mas usar a água de um determinado lençol freático, de um igarapé, de um riacho, você precisa fazer já essa autorização. Não é simplesmente, tá aqui, eu vou utilizar esse bem. Não.
Schwartz já falava isso, né, que já deixou de ser esse bem, né, ou seja, os recursos naturais ele já deixou de ser bens livres ou gratuitos, né. Então ele tem aí, durante esse tempo aí, já tem algumas situações, já tem a questão de status aí de, de mercadoria. E os bens de consumo? Onde ficam os bens de consumo? Os bens de consumo, gente, eles são distribuídos em dois grupos. Os duráveis, né, que são como o nome já diz, né, os que duram um pouco mais, como é o caso de TV, automóvel, computador, móveis, utensílios, roupas, né? E os bens não duráveis, que são os perecíveis, né? Que não diria estraga, mas tem a validade curta, que é o caso dos alimentos, né? Aqui entra roupas também e outros derivados aí, derivado animal, como é o caso do leite, que entra no produto de alimentos. E nós temos também os bens intermediários. O que são os bens intermediários? Os bens intermediários, por sua vez, eles serão transformados em bens de consumo, né, através de um processo de produção, de extração, de beneficiamento, de transformação, de montagem, né? E esses exemplos são as matérias-primas, né, que são utilizadas mais diferentes tipos de mercadoria. Na foto vocês veem aí a madeira, né, que é o principal objeto de estudo do curso de engenharia florestal, mas do lado direito nós temos a parte de mineração, nesse caso aqui remete a um minério de ferro, não é o ferro propriamente dito, aqui é a rocha que vai ser processada, derretida, ou seja, vai passar por um processo para transformar em laminado, para depois ser transformado em materiais pré-acabados. Então aqui nós temos duas indústrias, nesse caso, nas duas figuras, nós temos dois exemplos de indústrias extrativistas, né, que extraem isso da natureza e transformam. Né? Então, se nós formos aqui olhar a cadeia produtiva de cada um desses produtos que está aparecendo na tela de vocês, nós vamos achar aí uma infinidade, né, de variados, né, de variações, né, desde móveis, né, até o conglomerado. Quando se trata de ferro aqui, é em número que nós temos em todas as situações. E isso aqui são alguns exemplos de bens intermediários, né, que são exemplos as matérias-primas utilizadas para os mais diferentes produção de mercadorias. Um outro assunto da economia é também a proliferação de itens, né, de alguns mercados. A proliferação de itens em alguns mercados já apresenta desafio tanto para os supermercados quanto para as indústrias, né? Principalmente as que atuam em muitos segmentos. Um exemplo é a Unilever, né, que globalmente tomou uma decisão de reduzir seu portfólio de marcas e versões. Né, e em 2008, a empresa tinha 1.000 SKUs, que é o SKUs, né, que é o SKUs, que é o código do produto lá, o código de controle de produtos ou de mercadorias, né, e atualmente tem 850. Para quem não conhece a Unilever, provavelmente você já deve ter visto esse símbolo aqui, mas a Unilever ela é detentora de várias marcas, né? Entre as mais famosas nós temos essa aqui, né? Que é o Comfort, a Kibon, né? Rexona, Arisco, Zap, a Omo, a Helmas, Maizena, a Adesa, a Dove, né? Então, muitos produtos de limpeza e de higiene pessoal, mas também assim como produtos alimentícios, né? Que é o caso da Maizena, da Kibon, picolé, né? E tempero arisco, e tem mais uma porrada de outras. Essas aqui são as mais são as mais relevantes que a Unilever aí detém essa marca aí por muito tempo. E aí eu tenho mais um lembrete para vocês, né? Não se esqueça, toda vez que empregarmos a palavra bens, estaremos nos referindo a bens e serviços, tá? Quando se fala na economia de bens, nós estamos falando também da capacidade intelectual, que é a parte do processo de como se faz. Para você tentar entender um pouco melhor como funciona toda essa questão de renda, né, nós temos aqui o exemplo do fluxo circular da renda e do produto. Como funciona toda essa questão? Então, nós falamos aí que tem uma influência do governo, mas ao mesmo tempo as famílias também participam como consumidores, aí tem as empresas que produzem, tem as empresas que montam, tem as empresas que extraem. Como é que funciona isso tudo, né? Acompanhe comigo no slide. As empresas,
produzem mercadorias, né, com o objetivo de vendê-las e a partir da venda dos produtos tirar algum proveito de quê? Lucro, como eu estava falando. Para que as empresas consigam vender os artigos produzidos, é necessária a existência de consumidores capazes de comprar. Que é o poder de compra, poder de consumo, poder de renda, né? Poder econômico, a gente podemos falar assim também. E isso somente será possível se eles tiverem recursos suficientes, aos quais já o dominamos como renda. Então, o poder, essa capacidade de renda, né, do consumidor é o que vai medir a capacidade de compra e por consequência, o que vai definir a quantidade de produção de produtos. Nesse caso, as empresas, as grandes fabricantes, né? Quem vai fabricar o produto, né? Então, é elas que vão definir se as empresas elas vão obter lucro ou não. Aí eu tenho aqui um modelo de fluxo para vocês entenderem melhor como é que funciona aqui o fluxo circular dessa renda. Então, nós temos aqui no topo da apresentação de vocês, nós temos o mercado de produtos que são considerados como bens e serviços, né, comprados, né, deixar bem claro, e o bens e serviços vendidos, certo? Então, o mercado de produtos, eles são representados por isso daqui, certo? Que são, por fora aqui, está correndo a questão dos gastos e das receitas. Todos esses itens aqui de fora, a gente refere ao PIB. Já que eu vou explicar todos eles, vamos continuar aqui dentro. E aqui nós temos um fluxo aqui que acabou, na realidade, faltando, que é um fluxo entre as empresas, né, e as famílias, que elas se interagem entre si, mas ao mesmo tempo ela tem esse fluxo voltando. Se você observar, você está vendo que a setinha ela tanto vem quanto vai. Então ela tem esse fluxo, ela vai e volta, que é justamente para ter esse retorno. Então nós temos aqui o primeiro item, que é o mercado de produtos, juntamente com as empresas e indústrias, né, que é quem fabrica, quem comercializa esses produtos. Aqui nessa parte de baixo nós temos os mercados de fatores de produção, né, que é justamente onde a gente transforma, né, os insumos para a produção, onde eu transformo terra, capital, trabalho e empreendedorismo. E na outra ponta, aqui, finalizando o processo, nós temos as famílias, que é o termômetro da economia. Quando eu tenho um poder de compra grande nas famílias, significa que a economia ela está andando bem. Quando o salário ele rende alguma coisa, significa que a economia está indo mais ou menos bem. Quando eu perco esse poder de compra, quando eu perco essa capacidade de adquirir, de me sustentar com o que eu recebo, significa que a economia ela está começando a ser abalada. E aí acontece um efeito, que inclusive eu perguntei para vocês na aula passada, acontece um efeito de aumento de preço, que na realidade esse aumento de preço ele caracteriza pelo aumento do preço das mercadorias e pela baixa capacidade de aquisição, né, de compra, pela baixa capacidade de renda das famílias. E isso desencadeia o fenômeno chamado inflação, né, que é a inflação de preços, ou seja, que infla os preços, não só o preço, mas que infla os preços, né, e eu diminuo a minha capacidade de aquisição de produtos. Então, todo esse fluxo ele está ligado diretamente ao PIB, né? Então, porque aqui é onde eu vou medir os gastos e as receitas, é aqui onde eu vou medir a renda e aqui é onde eu vou medir o trabalho, o aluguel, né? Os juros e os lucros. Então, esse aqui é um fluxo, apesar de estar bem simples, esse é o fluxo, modelo de fluxo de renda e produto. E aí nós temos a organização da atividade econômica, né? Que é a forma que eu falei que a gente organiza. Então, nós estabelecemos aqui duas formas de organização da atividade econômica, né? Que é uma descentralizada, predominantemente nas economias ocidentais, e uma centralizada, né? Personificada no caso cubano, né? De Cuba, que ainda utiliza essa forma de organização econômica, tá? Baseado nessa última fala,
nós temos aqui essas duas organizações, que é o que nós vamos discutir, fazer um debate, tá? E eu gostaria que vocês fizessem, né, a pesquisa sobre organização econômica, né, sobre o tipo de organizações econômicas descentralizada e centralizada. E eu gostaria que vocês também fizessem, anotassem todas as ideias, definissem o que é uma organização, descentralizada e centralizada, anotassem as características, benefícios e os seus, o que é benefício e o que é ponto negativo desse tipo de organização. Para vocês fazerem essa atividade de debate online, vocês precisam formar 2 grupos na sala, tá? Grupo 1 e grupo 2, ou grupo A e grupo B, e nós vamos discutir aí, vamos discorrer sobre economia descentralizada, que fica com o grupo 1, e vamos discorrer sobre economia descentralizada e economia centralizada, certo? Então, para isso, eu preciso de 2 grupos na sala e nós vamos fazer um debate no nosso próximo encontro ao vivo remoto. Tudo bem? Então, gente, o que tínhamos para hoje, o que tínhamos para a aula de hoje é aqui, encerro essa teleaula com essa atividade, né? E no próximo encontro nós vamos debater sobre essa atividade online. Provavelmente pode ser que tenha mais alguma teleaula no começo. E aí eu peço que vocês fiquem atentos ao portal de vocês, né? E ao grupo de WhatsApp, que qualquer novidade a mais eu estarei passando para vocês, tudo bem? Então encerramos a nossa aula aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, o próximo encontro.